Hoje eu queria aproveitar essa oportunidade que me é dada para trazer uma palavra aos irmãos, muito simples e ao mesmo tempo de uma profundidade muito grande. Então eu quero, mais do que pregar, eu quero refletir com os irmãos sobre o assunto que eu vou ministrar. Amém ou não amém? Amém. Eu sei pregar, mas eu não quero pregar. Muitas vezes, quando nós estamos pregando, irmãos, nós ligamos às vezes no automático. E às vezes a gente está, glória a Deus e aleluia, e não recebemos a revelação. E você vai entender à medida que eu vou ministrando o quão importante nós recebemos a revelação. A revelação, ela vem aqui. Amém, irmãos? Amém. E à medida que nós recebemos a revelação, nós então podemos acessar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então veja bem, eu tenho meditado muitas vezes nesses dias sobre o porquê a cruz de Jesus repousa sobre ela uma vitória incomparável. De tudo aquilo que você pode obter nessa vida, de vitória para a tua vida, está depositada na cruz de Cristo. Mas eu tenho pensado sobre o seguinte: por que então, se na cruz de Cristo está depositada toda a sorte de bênçãos para mim, para você, para a nossa família, para a igreja, vida ministerial, profissional, vida, casamento, relacionamento, etc. E a gente ia gastar muito tempo falando de todas as áreas que compreendem, que alcançam a cruz de Cristo. A pergunta é: por que nós muitas vezes não acessamos todas as bênçãos advindas da cruz de Cristo? Então eu tenho pensado, e dentro desse pensamento veio uma reflexão: por que a igreja então não acessa essas bênçãos? Porque o Senhor tem me dado o entendimento do seguinte: a revelação, ela dá acesso a nós a essas bênçãos. Então, se você não entende, não compreende a tua fé, e muitos que estão dentro das igrejas têm fé, mas não compreendem a sua fé, e por não compreenderem sua fé, não conseguem acessar as bênçãos que pertencem a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nós temos que passar por uma renovação de entendimento. Amém ou não amém? Então nós temos que passar por uma renovação de entendimento para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando para nós que Deus tem três coisas para liberar sobre nós: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas logo no início do versículo ele está revelando como nós acessamos estas coisas. Como acessamos essas coisas? Nós temos que passar por uma renovação, por uma metanoia, por uma renovação do entendimento. Veja bem, muitos de nós imaginamos que arrependimento é choro. Muitos de nós imaginamos que arrependimento é cair de joelhos no chão, é levantar as mãos, é gritar em altos pulmões. Pastor, mas isso não pode estar envolvido em arrependimento? Sim, mas não é arrependimento. O que é o arrependimento bíblico? É mudança de mente. Então muitas vezes nós, que somos um povo, e eu sou também pentecostal até o tutano, gosto de unção, de poder, de graça, muitas vezes nós misturamos a nossa emoção e não permitimos ter um entendimento da palavra. Então quando a gente fala de arrependimento na igreja, vem na tua mente o quê? Dobrar os joelhos, chorar, jejum, passar muitas noites em vigília, e tudo isso é bom e nós temos que fazer e vamos continuar a fazer. Mas Deus não estava falando de arrependimento no que diz respeito a essas coisas.
nós muitas vezes acrescentamos coisas que Deus não disse. E por acrescentar coisas que Deus não disse, nós não vamos acessar aquilo que Deus disse que haveríamos de acessar, porque se há uma coisa que Deus faz, é honrar sua palavra. É verdade. E lá no livro de Apocalipse diz para nós não acrescentarmos nada e não subtrairmos nada. Então há erro em acrescentar e há erro em subtrair algo. E a palavra de Deus diz que se eu e você quisermos acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos ter que passar por uma mudança de mente. Essa mudança de mente, ou seja, toda vez que a palavra de Deus é ministrada com entendimento, com revelação, você acessa uma revelação, um entendimento de Deus, e isso pode proporcionar em você um arrependimento, que não é produzido com lágrimas, nem jejum, nem oração, mas você sai da igreja com uma nova mente. Amém. E quando eu e você passamos a pensar como Deus pensa, começamos também a ter as bênçãos que Deus gostaria que eu e você vivêssemos. O que eu estou falando para você é simples, mas se você prestar atenção, é profundo. Por quê, pastor? Porque se você está anos na igreja, mas não recebeu a revelação da palavra, você não vai acessar as bênçãos que pertencem a você. Amém ou não amém? Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, eu quero que vocês passem por uma renovação do vosso entendimento. Há uma metanoia, uma mudança de mente. Isso vai produzir arrependimento. E eu volto a repetir a você, é muito bom. Nós estamos na igreja, eu estou na igreja, meu filho está ministrando louvor, e há uma unção tremenda que vem para a igreja, e às vezes nós sentimos vontade de ajoelhar e chorar na presença de Deus. Mas quando Deus está falando de arrependimento, Ele está falando sobre mudança de mente. Ou seja, pararmos de pensar como o mundo pensa e pensarmos como a palavra pensa. Glória a Deus. Para termos em nós a mente de Cristo. Amém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então preste bem atenção. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? A pergunta que eu tenho me feito é a seguinte: Senhor, como pastor da igreja, eu desejo que todas as ovelhas acessem todas as bênçãos. Mas à medida que a gente vai pastoreando, a gente percebe o seguinte: existe uma meia dúzia dentro da igreja que acessa as melhores bênçãos. A gente conversando, vê pessoas que Deus entrega empresas, que Deus dá um bom casamento, que Deus dá uma boa vida social, que Deus entrega uma boa família, mas nós vemos que na grande maioria não é assim. Então estou falando muitas vezes eu fiquei com uma interrogação na minha cabeça: Senhor, por que a maioria não recebe? Porque a maioria dá glória a Deus, dá aleluia, mas é uma minoria que recebe. Então o Senhor começou a fazer com que eu viesse a entender algumas coisas que eu tenho compartilhado com a igreja. Que evangelho eu e você estamos ouvindo e que evangelho eu e você estamos pregando? Porque uma vez que Deus tem compromisso com sua palavra e tem compromisso com o seu evangelho, se eu ousar pregar outro evangelho, eu não vou ter os mesmos resultados do verdadeiro evangelho. Compreende o que eu estou falando? Deus tem um compromisso com o seu evangelho, mas se eu tiver a ousadia de pregar um outro evangelho, eu não vou poder cobrar de Deus os mesmos resultados que uma pessoa pode obter pelo verdadeiro evangelho. Agora, qual foi o apóstolo que mais se destacou na pregação do evangelho? O apóstolo Paulo. A obra que o apóstolo Paulo fez superou a obra dos 11 apóstolos. Ele conseguiu alcançar toda a Europa, toda a Ásia. Um homem que quando chegava no lugar, as pessoas temiam e diziam: esse homem está fazendo um alvoroço na terra. Que evangelho Paulo pregava? Um evangelho simples. Qual evangelho? O evangelho
da graça. Quando eu prego o evangelho da graça, que é o evangelho de Deus, eu vou fazer com que o povo que ouve esse evangelho acesse facilmente, ouça o que eu vou dizer, facilmente suas bênçãos. Amém. Sem fazer força, facilmente suas bênçãos. Veja bem, você pode imaginar que está aqui porque você veio até Cristo. Não. Você e eu estamos aqui porque Ele foi até nós. A Bíblia diz que nós fomos incluídos na salvação lá na eternidade passada. Ora, Deus não me conhecia nem te conhecia. Deus sabia em sua onisciência que eu haveria de me encharcar na lama do pecado. Mas mesmo assim, Deus escolheu me amar. Deus te escolheu amar. Isso é graça. Não fomos alcançados porque nós desejamos um encontro com Deus. Fomos alcançados porque Deus desejou um encontro conosco. Você percebe a diferença? Mas a maioria de nós, inclusive eu, temos pregado o quê? Que nós temos que nos esforçar para aproximarmos de Deus. Nunca tivemos que fazer isso. Sempre Deus se esforçou para se aproximar de nós. Se não fosse a graça de Deus, nem eu nem você estaremos aqui. Isso é verdade. Veja bem, quando Cristo me escolheu e eu vim ao Evangelho e conheci Jesus, eu não estava fazendo força para vir para a igreja. Muito pelo contrário, eu detestava a igreja. Eu detestava os cristãos, eu detestava os evangélicos. Então, foi a graça e a escolha de Deus que fez com que hoje eu estivesse aqui. Mas veja bem, muitos de nós começamos pela graça e terminamos pela lei. E começamos então a ter um ministério misturado. Um ministério misturado com a lei, um ministério misturado com a graça. E eu gosto de estudar as Escrituras Sagradas. E no livro de Atos nós vamos encontrar um relato de Ananias e Safira, lembra? Amém. Porque eles morreram. E por que eles morreram? Na hora da oferta. Mas por que eles morreram? Uma morte que é do Velho Testamento no Novo Testamento. Por que eles morreram uma morte que era conhecida quando a gente lê o Velho Testamento? O homem, quando pecava, era fulminado. Por que agora nós estamos na época da graça? Por que agora nós estamos em uma era que Deus pensa e age de forma diferente com o homem? Por que Ananias e Safira morreram ali? E muitas vezes eu preguei e mencionei sobre a questão da oferta. Sim, também tem a questão da oferta. Só que é algo de interessante quando você estuda a palavra de Deus. Ananias significa graça, graça de Deus. E Safira é um tipo de pedra que para ela existir é necessário uma grande soma de calor. Ela só aparece quando se manifesta uma grande soma de calor. Ananias era o homem, Safira a mulher. Safira era aquela pedra. E aquela pedra simboliza o quê? A lei. Toda vez que dentro da igreja se mistura a lei com a graça, vai haver morte na igreja. Naquele dia houve morte física, mas nesses dias em que nós vivemos, a morte espiritual. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não somos salvos porque fizemos alguma coisa, somos salvos porque Ele fez alguma coisa. Então, se eu pregar o Evangelho certo e fizer o povo crer no Evangelho certo, eles vão viver certo. Nós por muitos anos temos como pastores em cima do altar desejado que o povo viva uma vida de santidade. E muitos têm caído em pecado, e muitas vezes nós pensamos, por que o povo cai tanto em pecado?
porque nós estamos mais preocupados em santificar a igreja e não entendemos ainda que a santidade não é promovida pela palavra que eu prego aqui, mas a santidade é um fluir do Espírito da graça. Pastor, não estou entendendo. Então nós vamos num campo e vemos uma bananeira. Você vê uma bananeira, a bananeira faz força para nascer uma banana? Que aí você passa e ouve o barulho. Bananeira, o que aconteceu com você? Eu estou fazendo força para sair uma banana. Não, naturalmente nasce uma banana. Gálatas fala do fruto do Espírito, que não é minha força, que não é tua força, que não é nossa capacidade, mas é a capacitação do Espírito Santo e é um fluir sem força alguma. O Espírito Santo flui de nós o fruto do Espírito. Glória a Deus. Pastor, eu não sou paciente, mas o Espírito Santo vai fazer fluir em você a paciência do Espírito quando você precisar ser paciente. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Preste bem atenção. No tempo em que vivemos, quanto mais você descansa em Deus, mais você recebe. No Velho Testamento, você tinha que fazer algo para ser abençoado. No Novo Testamento, você descansa em Deus. Preste bem atenção. Por que nós não estamos recebendo? Há muita ansiedade na igreja. Há muito estresse na igreja. Quanto mais você descansa, mais flui a bênção sobre você. Quanto mais estresse, pode perceber, quando o homem põe a mão tem estresse. Aonde o homem põe a mão tem estresse, porque o homem é legalista. Eu não tenho tempo para ministrar tudo que Deus tem revelado a mim com relação a isso. Teria que passar dias para ministrar sobre isso. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, algumas coisas que eu tenho ministrado na igreja. Nós temos na igreja uma arca da aliança muito bonita. Sabe o que é a arca da aliança? Sim. Muito bonita. Em cima tem 2 querubins. Muito lindo, não é? Muito bonito. Você sabe que os querubins, eles são anjos que estão em cima do trono de Deus. E eles são guardiões do quê? Da justiça de Deus. Veja bem, os querubins não entendem a graça. Quem é Lúcifer? Ou era Lúcifer, porque agora ele não tem mais esse título, que não é nem o nome. Muitas vezes fala assim, Lúcifer fez isso, mas não é o nome dele, é um título que ele tem. É a mesma coisa, é o pastor, mas o pastor é o Vanderlei. Você está entendendo? A Bíblia não revela o nome dele, mas revela o título dele. E esse título ele perdeu. Então veja bem, Lúcifer, ele foi criado como querubim. E ele se destacava entre os querubins. Ele era o que? O guardião de justiça do trono de Deus. Então, Lúcifer não entende o que é a graça. Sabe o que ele não entende? Como pecadores, Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Quando ele prega, ele não diz, eu sou melhor do que você. Ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Ele não entende como pecadores como nós, hoje estamos diante de Deus e temos acesso à sala do trono. Ele não entende. Quem é o nosso acusador? É o diabo. Lúcifer virou diabo, Satanás. E por que ele nos acusa? Porque ele ainda acredita ser o guardião da justiça do trono de Deus. Então toda vez que eu e você pecamos, ele vem e aponta o dedo, porque essa era a função original quando ele foi criado. Então o que acontece? O diabo se alimenta de uma coisa que é de Deus, mas que o povo de Deus ainda não compreendeu. Do que se alimenta, pastor? Ele se alimenta da lei. A Bíblia diz que a lei é o ministério da morte. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, examine a palavra de Deus. A Bíblia diz que a lei é o ministério da morte. Quando eu e você lemos a lei, nós não somos animados, não somos vivificados, nós somos vivificados pela graça. Você já leu quando muitos pregadores dizem assim, que a letra ela mata, mas o Espírito vive? Como que nós usamos isso? Nós usamos assim, que a palavra de Deus precisa do Espírito de Deus para abençoar o seu povo. Mas irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo.
vamos interpretar a Bíblia como a Bíblia mesma diz aquilo que ela está dizendo. Amém. O que a Bíblia quer dizer com a letra amada? Está falando da lei. Não está falando de letra, não está falando da Bíblia sem a inspiração divina. Amém ou não amém? Amém. Nós pregadores gostamos de dizer: aquele pregador pregou, mas faltava o Espírito. Tem nada a ver. O que Jesus estava querendo nos dizer é sobre a lei. Toda vez que a lei é primordial na igreja, o Espírito Santo tem dificuldade de fazer os seus filhos acessarem suas bênçãos. A lei veio por quem? Por um servo fiel chamado Moisés. Mas a graça veio por Jesus. A graça e a verdade veio por Jesus. Quem nós vamos honrar em nossos cultos? A lei, Moisés, o servo ou Jesus? A graça e a verdade. Quem estamos honrando em nossos cultos? A lei ou a graça? No dia em que a lei veio, 3.000 pessoas morreram em frente ao Sinai. No dia que a graça veio, 3.000 pessoas se converteram quando Pedro pregou e elas foram restauradas. Com que nós queremos ficar? Com a lei ou com a graça? Preste bem atenção. Quando o sumo sacerdote ele entrava no tabernáculo, você sabe que havia vários compartimentos e havia um processo que eu não quero gastar tempo para dizer. Mas no último, que seria mais ou menos aqui onde nós estamos, havia uma cortina e do outro lado a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Ele deveria matar um animal lá fora, ele vinha, trazia, e quando ele entrava aqui uma vez por ano, para perdão dos pecados do povo, era o Yom Kippur. Então ele passava por debaixo da cortina e ele então com o sangue ele colocava sobre a tampa. A tampa do propiciatório é feita de uma peça só de ouro batido. Se você for calcular a arca, ela custa $milhões, porque Deus exigiu que houvesse ouro ali investido. Por que Deus exigiu que o ouro estivesse investido? Porque o ouro está falando da justiça divina, justiça de Deus. Preste bem atenção. A arca, a parte de baixo da arca, ela é feita de madeira de acácia, que é uma madeira muito feia, mas muito resistente, que representa a minha e a sua humanidade, como nós somos. E Deus falou assim: ó, pega aquela madeira de acácia, faz aquele quadrado, aquele caixotão, mas reveste de ouro. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou justificar aqueles que creem na cruz de Cristo. Então, quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, o diabo não entende isso, não consegue entender a graça. Quando Deus ele olha para mim e para você, ele não vê a minha humanidade, ele não vê a sua humanidade, ele vê o ouro. Ou seja, ele vê a justiça de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, presta bem atenção, quando nós vamos ensinando a igreja vai tendo entendimento dessa revelação, ela vai entendendo o quê? Que nós não somos escravos, nós somos filhos. Amém. Um escravo, ele pode desfrutar de algumas coisas do seu Senhor, mas ele não acessa todas as coisas. Se eu e você nos mantermos na lei, nós seremos escravos. E uma vez que somos escravos, nós estamos dentro da igreja e temos acesso a algumas coisas. Mas aí, muitas áreas da nossa vida não são abençoadas. E você fica se perguntando: por que, meu Deus? Eu jejuei, eu orei, eu busquei, eu fui no monte, e todas essas coisas são boas. Mas não acessamos as bênçãos de Deus pelo esforço humano, mas pela fé. Quanto mais você descansa, mais bênção vem. Eu percebi uma coisa ao longo dos anos. Eu tenho 18 anos cuidando de uma igreja, já cuidei de outra, mas 18 anos só cuidando dessa que eu estou cuidando. E eu vi pessoas que estão do lado do meu ministério, colegas meus, que prosperaram e cresceram muito, com quase nenhum esforço. Eu sempre me perguntava e ficava pensando: por que o meu ministério eu gasto muito jejum, muitas vigílias, muita busca, e o ministério dessa pessoa cresce mais? Aí
Aí vem alguém e te dá uma resposta que eu não aceito hoje. Qual é, pastor? É que tem ministérios diferentes, então aquele ministério vai crescer mais do que o seu e você deve se alegrar com o que Deus te deu. Não. É que aquele meu colega tem um entendimento que eu não tinha. Muitas vezes eu estava estressado, eu estava correndo de lá, não, nós temos que fazer obra, e os mesmos resultados. Aí eu conversar com aquela pessoa, falar, e aí como é que está? Estão crescendo, está de vento em polpa, as finanças da igreja estão bem, os irmãos estão em saúde, e só bênção. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava estressado, alguém estava descansando. Quando você descansa, Ele traz a bênção. Preste bem atenção. Nós temos um Deus que trabalha por nós. Você quer trabalhar por Ele? Você quer trabalhar pelas suas bênçãos? Quando eu resolvo trabalhar pelas minhas bênçãos, Deus sai de cena. Quando eu descanso, Deus entra em cena. A Bíblia diz que nunca se viu nem nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele Como é que você espera? Você está me entendendo porque muitas bênçãos não chegam até você? Muito estresse. Eu preciso fazer. Eu tenho que correr, pastor, atrás do prejuízo. Essa é a mentalidade do mundo secular. A mentalidade da Bíblia é descansa, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por que a bênção não vem? Porque enquanto você está estressado, você impede Deus de agir, de entrar no centro. Quando você, pode prestar atenção, quando você descansa, você faz o quê? Fiz jejum, subir no monte, aí você cansa. Cansei, agora não vou fazer mais nada. Aí a bênção chegou. Aí você pensa que é porque aquilo que você plantou, não é? É porque você descansou. Quando você descansa, Deus entra em cena. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você receba bênçãos e depois você fala que é jejum, que é oferta, que é isso, que é aquilo. A glória tem que ser para Ele. Se toda a glória tem que ser dele, todo o trabalho tem que ser dele. Você ouve isso, eu tenho certeza que a tua cabeça está fazendo assim, ó. Isso não é verdade, isso é uma heresia. Sabe quem luta contra esse tipo de ministração que eu estou falando para você? O diabo, Satanás. Ele quer ver os filhos de Deus estressados. É por isso que muitas vezes dentro dos lares de cristãos a guerra, a luta, é batalha. Por quê? Porque o relacionamento de homem e da mulher é baseado na lei. Você não fez, você não trocou a lâmpada, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, e você é mulher. Mas o nosso relacionamento tem que ser baseado na graça. Ainda que nosso filho erre, baseamos o relacionamento com ele na graça. E o que a gente faz na graça? A gente dá o que a pessoa não merece. Deus, o que merecemos? O inferno. Deus vai nos dar o céu. Então, se a igreja tiver a compreensão do seu relacionamento aqui dentro da igreja, lá na sua casa, que tem que ser um relacionamento pela graça, pastor, mas esse irmão que está do meu lado não merece o meu paz. Mas eu darei, porque o meu relacionamento com ele não é baseado naquilo que ele faz, é baseado naquilo que ele fez. Amém ou não amém? Amém. Dentro da igreja tem muito legalismo. Se o irmão escorrega, nós apontamos o dedo. Se o irmão erra, nós apontamos o dedo. Mas às vezes aquele erro que apareceu para todos, nós também estamos cometendo em secreto. Então, quando você aponta o dedo, não se esqueça que você tem 4 apontados para você. Nós temos que manifestar a graça e a misericórdia, e estender a mão para aquele irmão que caiu, porque hoje é você, quem sabe amanhã sou eu. Amém? 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 Então, preste atenção.
atenção, eu vou ler com você porque eu quero ler, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Porque agora eu estou falando e você vai assim, mas será que o pastor está certo? Dá para colocar aí? Dá para colocar para a gente? Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Irmão, está na Bíblia, só que tem uma coisa. Está na Bíblia, eu estudo a Bíblia e às vezes a gente não entende o que está na Bíblia. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 6, é isso? Por quê? Não, do versículo 6 ao 9. Onde você deu risada de mim? Aí, ó. Nunca te sala. Tá bom, Dede. Porque é onde você foi encontrar essa risada aí. Pode deixar. Vamos lá? Presta bem atenção. Paulo está falando com a igreja de Gálatas. Eles começaram muito bem, irmãos. Começaram com o evangelho da graça. Mas daqui a pouco eles caíram da graça. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça. Diga, eu fui chamado para viver na graça e não debaixo da lei. Não, vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está chateado, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paremos aí. Sabe o que acontecia naqueles dias? O apóstolo Paulo vinha aqui e pregava o evangelho da graça. Qual é o evangelho da graça? Olha, eu tenho boas novas para você. O homem e a mulher pecaram no Éden, perderam sua conexão com Deus, mas Deus enviou seu filho Jesus como o segundo Adão, e esse segundo Adão morreu na cruz do Calvário e reconectou cada uma das pessoas que querem crer nele. Olha, o evangelho como é simples. Quem aqui quer entregar a sua vida e se reconectar com Deus? O pessoal levanta a mão, faz a oração, é salvo. Quando o apóstolo Paulo acabava de pregar isso, ele instituiu um pastor para cuidar daquele povo, e ele ia fazer uma obra missionária. A Bíblia diz que quando ele saía, vinha um outro grupo, que era um grupo de judaizantes, que eram legalistas, que supostamente tinham se convertido. Eles chegavam lá e falavam assim: vocês foram salvos como? Aí vocês falavam assim: pela graça. Aí diziam: ah, mas isso não basta. Além de vocês crerem na cruz de Jesus Cristo, vocês agora vão ter que obedecer a lei. E o primeiro sinal para obedecer a lei, os homens vão ter que ser circuncidados no seu prepúcio do sexo masculino, como símbolo da aliança com Deus. E aí eles estabeleciam a lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Pessoas que traziam legalismo e transtornavam o evangelho de Cristo. Presta bem atenção, aí uma dupla maldição. Diga: eu quero ser duplamente abençoado. Quero ser duplamente Levanta a tua mão e diga assim: eu quero ser duplamente abençoado. Diga ao teu irmão: não quero ser duplamente amaldiçoado. Eu quero ser duplamente abençoado. Mas o texto vai dizer que existe uma dupla maldição para quem pregar o evangelho errado. E eu resolvi não pregar mais o evangelho da lei, eu quero pregar o evangelho da graça. Porque eu quero repor sobre mim a dupla bênção, não a dupla maldição. Pastor, então mostra na Bíblia. Mas ainda que nós mesmos, Paulo estava falando dele, e a igreja respeitava ele, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, está falando um anjo do inferno, ainda que venha um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Que outro evangelho? A gente voltar no versículo lá, é o evangelho da lei que eles estavam querendo introduzir no meio da igreja. Pregue outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja que é a palavra para o quê? Maldito. Seja maldito. Vamos continuar. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja. Vê que
que ele repete 2 vezes, então está falando de dupla maldição. Repete 2 vezes. Está falando, se alguém na igreja se atrever a pregar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, que essa pessoa receba dupla maldição. Então aí está a resposta, porque muitas igrejas não prosperam, porque ao invés de usarem o púlpito para pregar o evangelho da graça, estão estabelecendo lei, ou estão misturando a graça com a lei. E o que acontece? O povo fica escravo, e só vive a bênção quem é filho, quem não é escravo. Glória a Deus. Amém. Preste atenção. Você sabe que quando a gente vai ler a Bíblia, é por isso que existe a teologia, para você se aprofundar nas coisas de Deus. E eu não sou teólogo, mas eu gosto de estudar. Então preste atenção, o Velho Testamento ele foi escrito no hebraico e no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Jesus, quando ele veio pregar o Evangelho, ele pregava o Evangelho e ele falava em aramaico. Então tem muita coisa que você lê na Bíblia e que você entende de um jeito, mas quando você vai procurar a raiz da palavra, você tem uma revelação. Todos compreendem o que eu estou falando? Amém. Preste atenção. Isso é difícil de entender, mas você vai entender facinho. Eu vou ensinar para você. Quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, ele tirou o seu povo, ele chegou no seu povo e disse assim, usou Moisés e falou assim, ó, obedeçam os 10 mandamentos que eu tiro vocês do Egito. Ele fez isso? Nem existiam os 10 mandamentos. A graça já estava manifestada lá no Velho Testamento. Ele ia tirar o seu povo pela graça. Pastor, me prova isso. Deus mandou todas aquelas pragas. Qual é a última praga que ele mandou? A praga que representa a cruz de Cristo. Mata o cordeiro, passa o sangue sobre o umbral. Madeira, passa sobre a madeira. Está falando que o sangue de Jesus ia ser derramado sobre a madeira. E quem depositar a sua fé nisso, o anjo da morte vai passar por cima dessa casa, essa família será salva. Pela graça o povo saiu do Egito. Ele sai do Egito, pode examinar. Examina aqui, da próxima vez que eu venha pregar, você fala para mim, pastor, não é verdade aquilo, porque você vai confirmar que é verdade. Desde este momento que ele sai do Egito, por causa do sangue do cordeiro que foi colocado lá, o povo sai murmurando. Murmuração é pecado, meu irmão. Verdade. Mas o povo não morria, porque estava debaixo da graça. Não é interessante isso? Sim. Amém. O povo reclamou. Não bastava acontecer alguma coisinha. Que saudade de comer cebola, que saudade de sei o que, que saudade de sei o que lá. Isso é pecado. Eles não estavam murmurando, reclamando, mas Deus não castigava o povo, porque estavam debaixo da graça. A graça, o número da graça é 5. Nós temos quantos dedos na mão? É a mão de Deus sobre nós, sua misericórdia. Você sabia que o trono de Deus nunca foi um trono de juízo? Sempre foi um trono de graça. Mas o homem tornou o trono da graça em juízo. Vou explicar para você. Aí o que acontece? Eles saem daí pela graça. Pastor, quando Deus começa a matar o povo? Eles chegam no Sinai. Quando eles chegam no Sinai, Deus fala para Moisés, reúna todo o povo, que eu quero ter um encontro com eles. Ali no Sinai, Deus ia celebrar um casamento com Israel. Agora, gente, veja bem, no casamento o noivo fica bravo? No casamento o noivo fica irado? Não, no casamento o noivo fica igual um bobo, né? Nervoso e sorrindo. Por quê? Porque ele vai desposar a noiva. A mesma coisa, quando Deus ia descer no Sinai, Deus veio sorrindo do céu. Quando ele chegou no Sinai, sabe o que aconteceu? Deus falou assim, Moisés, convoca o povo em volta do Sinai, e eu vou falar com o meu povo, eu vou falar com a minha noiva, eu vou falar com a minha esposa. Olha o que o povo fez. Chegou para Moisés e falou assim, Moisés, sobe você no monte e você fala com ele e transmite dele para nós, colocando um intermediário onde não devia haver intermediário. Está pegando, irmãos? Amém. Então o povo estabeleceu um intermediário aonde não existia. Deus queria falar com eles direto. O Senhor fala com ele e transmite para nós.
Aí preste bem atenção. O que aconteceu ali é que eles tiveram isso aí. Você só vê no hebraico. Se você for ler na sua Bíblia, você não vai ver isso. Sabe o que eles fizeram? Vou dizer para você com palavras simples para você entender. Falou assim: ó, sobe lá no monte, ouve o que Deus tem para falar para nós, desce do monte e traga para nós o que Deus transmitiu. E fala para Deus mandar os seus mandamentos que nós obedeceremos. Quando que Deus falou de mandamentos? Nenhuma vez. Salvei vocês pela graça e vou caminhando com vocês no deserto pela graça. Toda vez que vocês pecam, manifesto graça e misericórdia e não castigo vocês. Aí o povo diz assim, no hebraico, sabe como eles estão fazendo? Eles estão fazendo assim: Deus, manda que nós obedeceremos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. No hebraico eles estão dizendo: pode mandar, que eu sou capaz de obedecer. Sabe o que aconteceu? Quando eles disseram isso, Deus falou assim: ó, eu estava manifestando minha graça até aqui. Vocês querem a lei? Preferem a lei do que a graça? Vocês acham que são capazes de obedecer o que eu mandar? Não é melhor eu caminhar com vocês em graça e misericórdia? Porque até agora não teve morte. O povo reclamava, havia provisão. E reclamação é pecado. Mas Deus, pela sua graça, Ele dava bênção. Mas aí vem o povo e diz: manda, pode mandar que eu sou capaz. Sabe o que é isso aí? Você confia na sua carne. É confiança na sua carne. É por isso que eu estou falando: quanto mais você descansa, mais você recebe. Quanto mais você se esforça. Pastor, em Josué diz: esforça-te, porque estavam debaixo da lei. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 começa dizendo: se você atentamente ouvir e obedecer, porque estavam debaixo da lei. Para nós que estamos debaixo da graça, você tem que ler do versículo 2 em diante. Todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão, sem força, pela graça. Por que não alcançam? Porque estamos nos esforçando para receber uma coisa que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Eu estava falando da Arca da Aliança. Quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que colocar o sangue no propiciatório. Só uma vez ele colocava. Mas ele pegava um sopro e mergulhava com o sangue e derramava 7 vezes assim, na frente da arca. 7 vezes. Uma vez aqui. Por quê? Porque o sacrifício aceito é perfeito. O sacrifício de Jesus, uma vez só, é perfeito e suficiente para a salvação de cada um daquele que crê. Mas ele colocava 7 vezes, por quê? Para dizer que esse sacrifício era perfeito. O número 7 é o número de Deus. Este sacrifício é perfeito. 7 vezes ele colocava aqui. Era proibido que qualquer um que trabalhasse dentro do tabernáculo derramasse suor. Havia uma lei. Deus disse: eu não quero suor. O que Deus estava dizendo? Eu não quero teu esforço. Eu não preciso da tua força. Eu não preciso do teu esforço para te abençoar. A minha graça te abençoa. Quando o sumo sacerdote entrava, era proibido ele derramar em cima do propiciatório o seu suor. Se ele derramasse o suor dele aqui na hora do sacrifício, a glória de Deus brilhava entre os querubins e fulminava ele. Ele morria ali. O que Deus estava dizendo? Eu não quero o teu esforço. Mas uma coisa não era proibida: ele derramar lágrimas. Então o sumo sacerdote vinha na expectativa: será que o sacrifício vai ser aceito? Ele colocava o sangue e depois espargia 7 vezes. De repente, a glória de Deus brilhava entre os querubins. Ele ficava tão feliz. Tinha umas sinetas na ponta da veste dele. Ele começava a dançar e a pular de alegria. Mas ele também ficava emocionado. Na hora que ele ficava emocionado, descia uma lágrima em cima do propiciatório. Deus aceitava a lágrima, mas Deus odiava o suor. Por quê? Da onde que Deus começou a dizer: do suor do teu rosto comerás o pão? Depois que o homem pecou. Nunca foi o plano de Deus que nós trabalhássemos. Sabe o que a palavra trabalho significa? Pode pesquisar. Tortura. Eu não vou perguntar aqui, mas tem gente que vai trabalhar e não vê a hora de vir embora. Porque trabalho, levantar a mão. Porque trabalho é tortura.
estrutura. Não fomos criados para trabalhar, fomos criados para desfrutar. Por que você gosta tanto dessa época de ir lá para a praia? Por que a igreja fica vazia? A igreja está vazia, eu vou voltar tudo na praia. Por quê? Porque nós temos saudade do paraíso. Por que você gosta tanto de ficar de boa? A coisa mais gostosa que é, irmão? Rede, um suquinho, água de coco. Não é? Vamos falar a verdade, irmão. Sim ou não? Sim. Porque Deus nos criou para isso. Para desfrutar. Quando o homem pecou, Deus coloca o trabalho. E Deus colocou o trabalho não como castigo para o homem, mas Ele sabia, essa mente vazia vai ficar pensando o que o dia inteiro. Se o mundo está como ele está, dando trabalho para o homem, você sabe que a Bíblia diz assim, que se você está trabalhando muito, irmão, vai orar na Bíblia, que a Bíblia diz assim, que ao pecador darei trabalho. Quem vive debaixo da graça tem menos trabalho e tem mais resultado. O que você quer? Você quer estresse? Você quer... Ano passado 28 pastores tiraram suas vidas, enforcados, um de cada maneira. Agora em janeiro morreu mais um da Assembleia de Deus. Os pastores estão estressados. E por que Deus está permitindo? Porque isso é esforço humano. É verdade. E quando eu comecei a estudar isso, eu aprendi uma coisa. Eu e a pastora começamos a ficar relax em casa. Havia muito estresse em casa, porque nós queríamos fazer com que a obra crescesse. Mas a obra cresce pela graça. E quando eu cruzei os braços e fiquei só contemplando Jesus em adoração na igreja e cultuando, Deus vai acrescentando pessoas na igreja. Pessoas na igreja. Todo dia a gente tem visita na igreja. Todo dia tem gente nova na igreja. Todo dia tem gente abençoando a igreja. E eu falo para você, irmãos, antigamente quando eu pregava na lei entrava pouca oferta. Comecei a pregar pela graça, entra mais oferta agora. Por quê? Porque vem do céu. O próprio Deus vai tocando o coração das pessoas. Não estou falando que não tem que ensinar. Na minha igreja tem assim, exatamente como o pastor fez. A gente faz o louvor, depois ministra a oferta. Mas a gente tem que entender uma coisa: nós estamos fazendo muita força para receber as coisas de Deus. E Deus está dizendo: só estende a mão, meu filho, e eu te darei de graça. Levanta a tua mão. Eu profetizo um salão 5 vezes maior do que este lugar. Eu profetizo um povo numeroso. Eu profetizo que virá empresários, homens e mulheres de negócio. E digo mais: se você estava pensando em sair daqui, não sai daqui, porque esta igreja ficará falada neste lugar como uma das melhores igrejas neste lugar. Cutuca o teu irmão e diga: não saia daqui, porque essa é a melhor igreja neste lugar. Posso ouvir o glória a Deus? Aleluia! Eu tenho muito para ensinar, mas tenho pouco tempo para ensinar. Então eu vou terminar. Quando você tem um entendimento aberto, você começa a acessar as bênçãos suas. O apóstolo Paulo diz assim: se você está na lei, você é um escravo. Se você está na graça, você é livre. Você é filho. Se eu tenho empregado em casa e eu tenho herança, e eu tenho filho, eu vou dar para o empregado ou vou dar para o filho a herança? É por isso que muita gente está dentro da igreja e não recebe, porque ainda tem sua mente escrava. Na cruz do Calvário Ele nos fez. Irmãos, é por isso que tem muitas doenças psicossomáticas. É por isso que tem muita gente dentro da igreja usando psiquiatra. É por isso que as pessoas estão assim, porque elas não aprenderam a descansar. É muito esforço humano dentro da igreja. Quando você descansar, o que a Bíblia diz? Aos amados Ele dá. Faz assim comigo. Irmão, essa noite, enquanto você dorme, quando chegar amanhã, a bênção vai sair. Preste
bem atenção. Talvez você não queira fazer isso. Isso aí é de fora o íntimo seu. O meu desejo, irmãos, é assim como eu e a minha igreja estamos sendo abençoados com essa mensagem, eu também desejo que você seja. Quando eu cheguei na minha igreja, só um irmão tinha carro. Só um irmão. Era um Fusca. Estou falando mal do Fusca. Era um Fusca. Eu falei, eu vou ensinar para vocês o caminho da prosperidade. Aí tinha gente que falava, pastor é materialista. Os caras, eu falei assim, ó, um dia nós vamos na porta da igreja, vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, forrado de carro. E o povo vai ter dificuldade para passar na frente da igreja e vai falar, por que esses carros aí? Aí o pessoal vai perguntar, os carros do povo da igreja. Hoje vai lá visitar a minha igreja. Mas isso é a graça. Vocês estão me entendendo? Amém. Quando você descansar, a bênção vai chegar. Para de se estressar com a tua esposa. Para de se estressar. E agora Deus está falando profeticamente com algumas pessoas. Para de se estressar com o teu marido. Para com esse negócio de você, muito legalismo. O que o menino fez? Então vou quebrar um pau nele. Nossos lares têm que ser lares aonde há graça. Pastor, Deus disciplina o seu povo pela palavra. Deus não disciplina o seu povo com doença. Deus não disciplina o seu povo com maldade. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial. Essa mensagem está impregnada no meio do povo de Deus. O irmão está doente? Confessa os teus pecados aí. Meu irmão, o que diz Tiago? Se alguém estiver enfermo, chama os presbíteros, os anciãos da igreja, e eles, com o óleo da unção, pela oração da fé, salvarão o doente, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Sabe por que muita gente está sendo curada na igreja? Porque a gente chega lá e fala, que pecado você cometeu para você estar enfermo assim? Nós estamos trazendo uma doutrina do Velho Testamento, irmão. Os discípulos estavam andando com Jesus, viram um rapaz cego, e disseram para Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou os antepassados dele? Coisa estranha, né? Quem é que pecou? O rapaz era cego desde nascença, então ele pecou desde o ventre da mãe. Olha a pergunta idiota dos discípulos. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Ele não tinha como pecar porque uma criança estava dentro. Ele já nasceu cego. Então foi os pais? Jesus falou, não. Ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí você vai para o grego, o original. Aí você vai entender que dentro daquele rapaz ele nasceu com uma bênção, com um milagre. O pastor, ele nasceu cego, mas Deus já tinha colocado nele uma bênção. O que Jesus veio fazer? Só ativar. Aleluia. Quando Jesus passa ali, fala, para que nele se manifeste as obras de Deus. Você vai ler no original. Jesus veio para ativar uma coisa que já estava lendo. Um dia desse eu estava dormindo num acampamento e a gente estava buscando Deus. Quando eu fui dormir, eu ouvi aquela voz. Você sabe, quando você ouve a voz do papai, e ele disse para mim, fica calmo. Senhor, como é que eu vou ficar calmo? Tudo que você precisa, eu já coloquei dentro de você. Amém. Tudo que você precisa está dentro de você. Amém. Então por que você vem na igreja? Porque Deus usa um profeta para ativar. Amém. Que já está dentro de você. A profecia do Velho Testamento era preditiva, falava do futuro. A profecia do Novo Testamento muitas vezes parece preditiva, porque está falando do teu futuro, mas não é preditiva, porque Deus já colocou dentro de mim, de você, alguma coisa. O profeta só ativa o que Deus já colocou dentro de você. Levanta as suas mãos e diga, tudo que eu preciso já está dentro de mim. Só ser ativado. Você já viu na macumba? Você vai na macumba ver muito isso, né? Ou então você vê isso. Por que acontece isso? O diabo sabe o segredo espiritual, está ativando alguma coisa. Sai pra lá. Mas na igreja nós estamos ativando o que Deus colocou dentro. Amém ou não? Amém. Você está entendendo, irmão? Sim, amém.
deixa eu terminar, deixa eu concluir. Eu gostaria de continuar, mas não posso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós já sabemos de cor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? Como eu tenho ouvido anos o povo dizendo: justiça, posição correta. Seja correto, hein, irmão. Anda direito, hein? Busca primeiro o reino de Deus e anda direitinho, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Mentira, o texto não está dizendo isso. Busca o reino de Deus, os interesses do reino de Deus. E que justiça? A justiça de Deus feita na cruz, em Jesus. Deus é santo, irmãos. E a santidade de Deus requer que o pecado da humanidade seja castigado. Mas Deus escolheu o seu Filho para castigar em nosso lugar. Se Ele já castigou o seu Filho, por que você ainda quer castigo de Deus? Você sabia que existem muitas pessoas que são enfermas dentro da igreja porque pecaram, e essas mesmas pessoas se autocondenam e não se perdoam? Não, o que eu fiz em 1900 e bolinha, o que eu fiz hoje de manhã, o que eu fiz 15 minutos antes de vir do culto. Pastor, quando o senhor subiu no púlpito, eu pensei coisas estranhas sobre a sua vida, e eu acho que por isso que eu não estou sendo abençoado, e não sei o que lá. Meu irmão, nós não somos abençoados por aquilo que fazemos, somos abençoados por que Cristo fez no Calvário. Aqui o púlpito é a cruz, aqui estou eu. Quando Deus olha para mim, primeiro Ele olha para o seu filho. Então, Ele vê o seu filho perfeito, Ele vê o Vanderlei perfeito. Ele olha o seu filho santo, Ele vê o Vanderlei santo. Ele olha o seu filho abençoado, Ele vê o seu filho Vanderlei abençoado. Mas e se eu não tenho esse entendimento? Eu estou na igreja debaixo de maldição. Só se fica debaixo de maldição quando estamos debaixo da lei. Porque diz: maldito, maldito, aquele que não cumpre a lei é maldito. É por isso que Jesus veio, para fazer uma coisa que eu e você somos incapazes de fazer, irmãos: obedecer os 10 mandamentos. Jesus obedeceu os 10 para que eu e você andemos na graça. Pastor, eu não estou entendendo. Quantos aqui, vou terminar a palavra agora, quantos aqui acreditam que a obra de Jesus foi perfeita no Calvário? Amém. Vou perguntar de novo: quantos aqui acreditam que a obra de Jesus foi perfeita no Calvário? Amém. A obra de Jesus compreende assim, ó: passado, presente, futuro. Diga comigo: passado, presente, futuro. Você já foi perdoado. Passado, presente, futuro. Eu não estou entendendo. Você já foi perdoado. Eu já fui perdoado. Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro. Por que o povo é tão inseguro na igreja? Porque não pregamos o verdadeiro evangelho. Colocamos insegurança nas ovelhas. Você recebeu Jesus, mas se você pecar, você perde a salvação. Nossa, então a obra de Jesus na cruz do Calvário foi imperfeita. Deus, quando faz as coisas, só faz coisa perfeita. A obra de Jesus na cruz: passado, presente, futuro. Deus já sabe o que eu vou fazer nessa semana que vai desagradar Ele, e já está perdoado. Pastor, então o que Deus quer de mim? Sua gratidão. Oh Senhor, muito obrigado. O Senhor resolveu meu passado, meu presente e meu futuro. Deus não quer um povo inseguro. Deus quer que você saia daqui sabendo: não é para cair, mas se você cair, você tem um advogado junto ao Pai. Não é para você fugir de Deus, é para você fugir para Deus. Amém? A casa de Deus tem que ser casa de graça e de misericórdia. Os pecadores não conseguem adentrar a casa de Deus porque encontram lugar de condenação. Mas quando os pecadores encontrarem a graça de Deus na igreja, eles virão. Sabe o que é legal você falar com o pecador? Ele é muito sincero. E nós crentes não somos. Falando uma mentira. Você conversa com uma pessoa que está lá fora e fala: eu preciso largar esse cigarro, está me matando, não sei o que lá. O cara fala. Aí você vai falar com um crente, ele fica escondendo as coisas, os defeitos dele. Quem aqui é mentiroso?
Eu sou mentiroso. Nossa, pastor, então não convida mais ele para vir pregar aqui não. Tá vendo a sua mentalidade? Legalismo tem aí na tua mente. Todos nós somos mentirosos. Nós mentimos mais e uns mentem menos, mas todos mentimos. Pastor, me prova. Quando alguém pergunta para você, você está bem? E você está mal, o que você responde? Responde? Isso aí é o quê? Mentira. Mas é piquititinha. Para Deus, uma coisa. Você está entendendo? Por que muitas vezes não estamos à vontade na igreja? Porque nós pensamos que as pessoas mais santas estão aqui. Todos nós somos santos. Porque não é esforço humano, é o sangue que Jesus derramou no Calvário. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem da força humana, não vem das obras. Para quê? Para que eu e você não possamos nos gloriar de Deus. Deus, eu sou santo, porque sou eu que viro o rosto quando vejo a mulher passando. Sou eu que não minto quando não sei o que lá. Sou eu que não faço. Não, você é santo, porque o sangue do meu filho está sobre você. Falei que ia terminar, acabei de terminar. Eu gosto de falar desse assunto. Mas eu vou terminar agora. Vou dar outra prova para você do que eu estou pregando, está na Bíblia. Presta atenção. Estuda na tua casa 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ou igreja carnal ou igreja de Coríntios. Sim ou não, irmão? Sim. Tinha até um lá que abusava da mãe do... A carnalidade terrível, né, irmão? Na igreja, não é? Mas como Paulo começa a igreja, a carta aos santos. Porque embora aquela igreja fosse carnal, a fé delas estava depositada na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo depois vai corrigindo as atividades dele, mas eles não, ele diz, bando de pecadores, no meio de vocês tem um até que está abusando aí da mãe do pai dele. Não, ele diz aos santos. E ele diz outra coisa, nenhum dom vos falta. Olha que igreja agraciada, tinha dom na revelia. Porque é uma igreja que caminhava debaixo da graça. Mas era uma igreja imperfeita? Era, mas era santa pelo sangue de Jesus. Agora, pega a carta de Gálatas e você vai ler. O apóstolo Paulo não chama eles de santos. Todas as outras igrejas ele vai falando santos aos santos, aos santos, aos santos, aos santos, embora elas tenham pecado. Agora quando chega na igreja de Gálatas, o que ele fala? Não fala nada, porque eles estavam confiando em si próprios para servirem a Deus. Lembra lá? Manda, que nós somos capazes de obedecer. Nós não somos capazes de nada. Deus não chama gente capacitada, Deus capacita. Não somos capazes de nada. Então, terminando agora, aprenda a descansar em Deus. Quando eu me converti, tinha um louvor muito lindo. Pararam de cantar na igreja. Devia fazer uma nova reformulação daquele louvor. Dizia assim: é meu somente, meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus está falando. É meu todo o trabalho. Por que nós estamos tão estressados, irmãos? Por que nós estamos tão chateados uns com os outros, rebeldia? Muito legalismo. Por que nós estamos tão bravos com o marido, com a esposa, com os filhos? Por que estamos cobrando tanto? Muito legalismo. Deus está dizendo para você: descansa. Senão a tua vida vai ser encurtada. Teu coração, uma hora dessa, vai parar. Uma hora dessa você tem um AVC. Você está com um problema de pressão alta porque você está estressado. Descansa, que aos seus amados Ele dá os outros seu nome. Pastor, então nós não vamos trabalhar na igreja? No
livro de Apocalipse tem duas palavras assim. Jesus está falando com a igreja e fala assim: trabalho e labor, trabalho e obra, trabalho e obra. Você vai encontrar, ele diz: eu tenho contra ti, deixaste teu primeiro amor. Você vai colocando ali, tem trabalho e obra. Trabalho é o que? Tortura. Obra é o fluir da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais que todos os outros apóstolos, ainda que não eu, mas a graça em mim. Você vê? O apóstolo Paulo está falando uma coisa, quando ele percebeu, ele falou assim: não sou eu, estou trabalhando muito, mas é a graça. Por isso que ele nunca se cansava, porque quando você está debaixo da graça, é suave fazer as coisas para Deus. Amém no nome? Amém. Quem escolhe descansar? Quem vai escolher descansar em Deus? Você está correndo muito atrás de um aumento salarial, né? Deus está dizendo: quando você descansar, vai ver. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar. Diga ao teu irmão: você não é escravo. Você é filho. E filho tem direito à herança. Amém? Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí, irmão. Você já viu quando a gente vai orar? A gente vai orar: Senhor, me dá, me dá. Parece que Deus não é capaz de dar para a gente. Vamos incomodar o céu. Vamos fazer algo para rasgar o céu, meu irmão. Quando Jesus morreu na cruz, o céu já foi rasgado. E nunca mais ninguém costurou o céu. Está aberto. As bênçãos virem sobre a tua vida. Os céus estão abertos sobre este lugar. Os céus estão abertos sobre esta igreja. Os céus estão abertos sobre a tua casa. Os céus estão abertos sobre o teu lar. Os céus estão abertos sobre a tua vida profissional. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Pastor, eu fui roubado. Você será restituído. Porque Jesus é o teu restituidor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele não falou para a gente ficar tribulado. Ele falou para a gente ficar correndo de um lado para o outro. Ele diz assim: confia, entrega na minha mão, ora e apresenta e descansa. Amém? Amém. Parece que ele está em silêncio, mas ele está trabalhando por mim e por você. Levanta a tua mão direita. Eu termino dizendo isso. Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor. Ele diz para você: descansa, minha filha. Descansa, meu filho. Você planeja e eu trabalho para que o teu projeto se torne realidade. Você pensa na bênção, eu manifesto a bênção. Apenas descansa. Amém? Não traga o teu suor, traga as tuas lágrimas de gratidão. Não traga o teu esforço, traga as lágrimas de gratidão. A força Deus não quer, mas as lágrimas de gratidão Deus aceita.